Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do Zil, seção 2.5, exercício número 1. Vamos enunciado. Nos problemas 1 a 10, resolva a equação diferencial dada por meio de uma substituição apropriada. Então, temos aí x menos y dx mais x dy igual a zero. Bom, observando aí essa equação diferencial, a gente pode notar que temos uma equação diferencial do tipo uma função m de xy que multiplica o diferencial dx mais uma função n de xy que multiplica o diferencial dy igual a zero. Ou seja, ela tem a estrutura de uma equação diferencial chamada de equação diferencial homogênea. Mas para ser homogênea, temos que ter que a função m tem que ser uma função homogênea e a função n tem que ser uma função homogênea. E elas, para ser a equação diferencial homogênea, tem que possuir o mesmo grau. Como que eu verifico se uma função é homogênea? Eu vou pegar essa função e vou aplicar um t de tx e um ty na função. E aí, o que vai acontecer? Aqui é a minha função m, que é x menos y. Então, onde era o x, eu vou colocar tx. Onde era o y, eu vou colocar ty. Aqui o t está na primeira potência, né? Nos dois, eu posso pôr em evidência. Então, fica tx menos y. X menos y é a própria função m. Então, eu posso escrever que é t que multiplica o m de xy. E portanto, função m é uma função homogênea de grau 1. Agora, eu tenho que verificar a função n e verificar se ela é homogênea também de grau 1. Então, eu aplico lá um tx, ty para a função n. A função n é x, ou seja, onde era o x, eu aplico tx. Então, eu tenho aqui t na primeira potência, x é a própria função n. Então, fica n de xy. Então, a função n também é homogênea. Como eu tenho aí alfa, que é o grau, igual a 1 para os dois, portanto, eu tenho ali que é uma equação aí diferencial homogênea, tá? E para resolver uma equação diferencial homogênea, a gente aplica uma substituição para reduzir ela a uma equação diferencial de variáveis separáveis. Qual é a substituição? A gente vai chamar aí y igual a ux, tá? Ou, se quiser fazer outra substituição, quiser substituir o x, a gente pode fazer que x é igual a vy, tá? Qual que eu escolho? Como que a gente avalia? Sempre que a função m for mais simples que a função n, né? Nesse caso, a função m é mais complicada. A função de duas variáveis, a função n é mais simples. Então, quando a função m for mais simples, a gente, ao invés de usar y igual a x, a gente tenta usar aí, primeiramente, já x igual a vy, que aí, na hora de fazer a integral, a gente vai ter uma integral muito mais simples, tá? Nesse caso, como a função m é mais complicada que n, eu vou usar essa substituição mesmo. Além de substituir o y, eu tenho que substituir o diferencial também, né? Então, eu vou derivar. Então, aqui, ó, deriva desse lado da dy. Aqui, a derivada é regra do produto. Então, deriva a primeira, copia a segunda. Então, x derivando a primeira da du. Mais, copia a primeira, que é o u, deriva a segunda, derivada de x, dx. Se fosse essa substituição, a gente teria que dx é igual à mesma condição aqui, copia a segunda, deriva a primeira, da dv, mais, copia a primeira, que é o v, e deriva aí a segunda, dy, tá? Ou essa substituição, ou essa daqui é quando a função m for mais simples que n, tá? Mas as duas chegam na mesma resposta. Vamos então agora aplicar essa substituição. Então, eu vou pegar lá a minha equação diferencial. Eu tenho o x vai permanecer x. Aí eu tenho menos o y. A gente vai substituir, que é por ux
Então, a gente vai ter que multiplicar o dx, aí mais o x, que multiplica o dy. E o dy eu tenho que trocar por x du mais o dx. Tudo isso daí, eu sei que vai ser igual a zero. Agora, então, a gente aplica aí a distributiva, né? Então, a gente vai ter aqui um termo x dx, distribuindo aqui. Aí, aqui a gente vai ter um termo, vou escrever o x primeiro, xu dx. Aqui, distribuindo, a gente vai ter mais x² du. E aqui, fazendo a distributiva, a gente vai ter mais x vezes u dx igual a zero. Simplificando, esse termo simplifica com esse termo. Aí eu vou manter o que é du desse lado, né? x² du. E o que é dx eu vou passar para o outro lado, menos x dx, fazendo separação de variáveis, porque eu tinha uma função homogênea. Quando eu aplico a substituição, eu reduzo a ela uma separação de variáveis. Então, separando as variáveis, eu vou ter du desse lado vai ficar menos x, o x² passa dividindo, dx, aí o x simplifica com o quadrado, fica 1 sobre x. Então, vamos ter aí que du é igual a menos 1 sobre x dx. Para resolver essa equação diferencial, aplique a integral dos dois lados. A integral de du é u, a integral de menos 1 sobre x dx é menos o ln do módulo de x. Como é de forma indefinida, desse lado aqui do x, a gente põe mais a constante, tá? Aí a gente tem aqui, volta a substituição lá do u, né? Se a gente chamou que y é igual a x, a gente tem lá, isolando u é igual a y sobre x. Então, a gente vai ter aqui y sobre x, no lugar do u, é igual a constante, aqui, menos o ln do módulo de x. Aí eu passo o x multiplicando os dois termos, eu tenho constante vezes x, menos x ln do módulo de x. Para deixar a resposta igual o livro apresenta, vou jogar esse termo para o outro lado, né? Aí, então, vamos ter y mais x ln do módulo de x igual a constante vezes x. Essa é a resposta, aí a solução da minha equação diferencial do tipo homogêneo. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!